Olá, hoje vamos falar sobre cálculo vetorial. Isso é o terceiro capítulo do nosso curso e nos primeiros dois capítulos introduzimos derivadas de funções de várias variáveis, mais propriedades deles. Depois introduzimos integrais de funções de várias variáveis e várias aplicações de integrais, duplas, triplas. E agora vamos introduzir cálculo vetorial, ou seja, onde a gente vai introduzir o conceito de primeiro campo vetorial, depois integrais desses campos vetoriais. Tá bem? Então, isso é nosso objetivo do terceiro capítulo. Então, desenvolver cálculo de funções vetoriais. Então, primeiro vamos definir quais são campos vetoriais. Um campo vetorial é uma função f de Rn para Rm que associa cada ponto x em D, no domínio, um vetor f de x em Rm. Ok? Ou seja, esse f de x, ou seja, o valor, é um vetor. Então, esse tipo de o campo vetorial aparece na vida prática. Por exemplo, se vento está soprando na certa região, ou água está fluindo no rio, ou no obstáculos, ou no cano. Por exemplo, aqui na figura, mostramos que isso é um fluxo de ar que está acontecendo na Baía de São Francisco. Isso tirei do livro texto. E aqui também, aqui tem fluxo de fluido, está saindo através de um obstáculo, num canal, ou no rio, alguma coisa assim. Então, você olha aqui, essa direção de campo de velocidade, e aqui de líquido, aqui é de ar. Então, este acontece. Então, para especificar mais, um campo vetorial em R2, como definimos? Um campo vetorial é uma função f que vai de um domínio subconjunto de R2 para R2 e associa cada ponto x, y em domínio um vetor bidimensional a f de x, y em R2. Neste caso, o campo vetorial pode ser escrito em termos de suas funções componentes, geralmente denotamos pelo Q e E, nesta forma. F é P vezes I, é componente de vetor na direção I, e o vetor unidade na direção J. Então, Q. Então, ou escrevemos desta forma, crosset também, PQ, onde P e Q são funções de duas variáveis chamados campos escalares. Ok? Isso é campo vetorial em R2. E agora, exemplo para ver como o que representa, como podemos fazer, etc. Um campo vetorial em R2, vamos dizer que um exemplo, é dado por esta forma. Então, cada ponto x e y são associados nesta forma, menos y e mais xj. Ou seja, aqui componentes P ficou como igual a menos y, Q ficou a x. Então, apresenta esboço desse campo vetorial. Então, isso é o exemplo onde faremos ou respondermos a esta questão. Então, a solução seria a seguinte. Então, cada ponto x e y está associado nesta forma a menos y a mais x. Então, menos y é componente, primeiro componente desse vetor, x é o segundo componente. Agora, se ponto fosse x e y, seria, se fosse 0, então aqui seria que menos segundo componente é 0, e primeiro componente, 1. E para 2 seria que menos segundo componente é menos 2, e primeiro componente, primeiro o coordenada virou como segundo componente de vetor. Okay? Se fosse 3, 0, seria que 0, 3. Então, aqui y igual a 0, ficaria 0 mesmo. X igual a 3 viraria. Por exemplo, se fosse menos 2, 2, só para ter ideia, aqui x igual a menos 2, portanto, isso ficaria menos 2 mesmo. Y igual a menos 2, então aqui seria que menos y ficaria 2. Então, menos 2 ponto, associa um vetor 2 menos 2. Então, aqui você pode ver nas várias formas, então todos os pontos são explicados. Então, como fazer esforço, então? Por exemplo, 1, 0. 1, 0 é um ponto, aqui 1, 0.
neste caso. Então, onde ele vai? Onde ele vai? 1, 0. 1, 0 vai para 0, 1, vetor 0, 1. Então, primeiro componente é 0. Então, na direção x não move nada, fica isto. E direção y vai uma unidade para cima. Isto. Então, aqui é vetor f de 1, 0. Um do ponto inicial, aqui no 1, 0, e vetor aqui na direção y. Aqui, se fosse 0, aqui é 0, 1. 0, 1 vai onde? Fica menos 1, 0. Então, na cis ficaria na menos 1, na direção oposta. Aqui, no componente y é 0, não muda nada. Por exemplo, se fosse aqui menos 1, 0, olha aqui, menos 1, 0, ficaria 0 menos 1. Então, componente x não muda, aqui nada, assim mediante. Se fosse 2, 2, ficaria aqui. Se fosse 2, 2, ficaria menos 2, 2. Na cis ficaria menos 2. Então, cis ficaria menos 2, ficou aqui nesta direção, menos 2. E depois, na y ficou 2, então subiu para 2. Então, seu vetor é este. Então, isso é vetor. Então, olha aqui. Então, aqui tem um fluxo de esse vetor, esse campo vetoriais por este. Então, você pode fazer esboço nesta forma. Isso tem a ver com estas setas. Por que apareceram? Apareceram porque tem certa definição desse campo vetorial. Eles têm certo. Então, isso é esboço, dependendo da definição. Neste caso, observe que nesse caso, no exemplo especial, parece que é o seguinte. Se você, esse campo vetorial f e ponto, produto escalar x e y, se você coloca, sempre parece aqui esse é igual a 0, porque menos yx, esse aqui, e aqui é x e y, um vetor posição, é isto. Então, vetor posição e esse campo vetorial são ortogonais, ou seja, esse f é sempre ortogonal a vetor posição. Dá para ver aqui. Aqui vetor posição que é 1, 0, e esse vetor f de 1, 0 está no ortogonal. Aqui, vetor posição é 2, 2 seria de origem até aqui, ok? Então, o outro está nesta direção, justamente está no 90 graus. F de 2, 2 é este, e fica no 90 graus. Então, são ortogonais. E neste caso particular, mas nem sempre, claro. E agora, em R3, um campo vetorial em R3 é uma função f que eleva pontos no certo domínio, né? R3 para R3, ou seja, que associa cada ponto x, y, z em E, um vetor tridimensional aqui, neste caso. E se é campo vetorial em R3, podemos escrever como o vetor com 3 componentes, P, Q, R, onde P, Q e R são funções de 3 variáveis, são campos escalares. De escrever P vezes I, mais Q vezes J, mais R vezes K, ou neste conceito. Então, isso é só exemplo. E o outro, falamos sobre como dizemos que um campo vetorial é contínuo ou não. Então, uma definição é a seguinte: um campo vetorial, F, que leva de Rn para Rm, ou seja, que associa cada ponto em Rn para um vetor em Rm, é dito contínuo se suas componentes forem contínuas. Por exemplo, neste caso, F é contínua se P, Q e R. Esses são os campos escalares. Se eles são contínuas, então esse vetor é contínuo. Isso é um exemplo. E o outro, um exemplo em R3, campo vetorial, como fazer esboço. Não é tão fácil para fazer em R3, mas dá para ver uma ideia. O campo vetorial em R3 é dado por este exemplo, é aqui x, y, z, cada ponto é associado por y menos 2, x, y viraria y, segundo componente viraria menos 2, sempre fixo, e terceiro componente é x. Agora, se você faz tabela, como fizemos aqui, nesta forma, então, usando esta fórmula, então você vai encontrar uma tabela, se você apresenta aqui na tridimensionais, então ele vai aparecer nesta forma. Ok? Aqui, a direção y é sempre fixo. Direção y não muda, mas direção j fica nesta forma. Ok? Então, isto é um campo vetorial em R3 representado por esta forma. Bom?
E outros campos vetoriais, eu vou dizer aqui, e a gente vai trabalhar sobre estes, são o seguinte. Um exemplo é, imagine um líquido escoando uniformemente em um campo. E seja V, o vetor velocidade, em um ponto x, y, z. Observe que V associa um vetor a cada ponto x, y, z de um certo domínio E, que representa o interior de campo. Dessa forma, V é um campo vetorial NER3 chamado campo de velocidade. Esta figura aqui, que está aqui abaixo, ilustra um campo de velocidade. A velocidade escalar é indicada pelo comprimento de seta, ou seja, o tamanho, ou seja, a magnitude desse campo de velocidade é feito pelo comprimento de reta e seta representa na qual direção ele está escoando ou fazendo fluxo ou soprando, se possível. Bom, e o outro campo vetorial, que é bastante usado e vocês já sabem desde escolas, é um campo gravitacional. Por exemplo, vocês todos sabem, a lei da gravitação do Newton afirma que a intensidade da força gravitacional entre dois objetos com massas M minúscula e M maiúscula é dado por F, isso é intensidade de força, é M vezes Z dividido por R quadrado, onde R é a distância entre esses dois objetos e Z é o constante gravitacional. Então, isso é a fórmula da lei de gravitação de Newton. Ok? Então, se tem duas massas, sempre eles atraem entre si e essa força gravitacional, intensidade, é dada por esta. Agora, vamos fazer como fazer um campo gravitacional, definir aqui a intensidade de força, a gente fala força gravitacional. Agora, suponha que um objeto de massa m está localizado na origem em R3, aqui como aqui na figura. Então, esse na origem, no espaço, vamos colocar esse um objeto de massa m maiúscula. E seja cis é vetor, x, y, z, a posição de massa m minúscula. Então, está em algum canto aqui, vamos dizer, nesta posição, de m minúscula. Uma massa, aqui tem m maiúscula. Então, neste caso, R quadrado seria o quê? Distância entre esse, por exemplo, um m está colocado aqui na m origem, outro está na x, y, z. Então, distância entre esses dois objetos é módulo de x, ok? Esse vetor. Ou seja, a distância r quadrado seria módulo de x quadrado. Tá bom? Isso daria, neste caso. A força gravitacional exercida nesse segundo objeto age em direção da origem, porque massa maior está na origem, outro está na posição x, y, z, ele vai ser atraído na direção de origem. Isso seria. E isso vai ser atraído, a força gravitacional vai ser exercida na tal direção. E o vetor unitário em sua direção é dado porque vetor era cis, mas agora cis era quê? Cis era de vetor posição, que apresenta de origem até daquele ponto. Mas como está atraído para a origem, então seria que direção de atração seria daquele ponto para a origem, então, portanto, ficaria menos cis. Mas como queremos vetor unitário, seria menos x sobre módulo de x. Ok? Portanto, a força gravitacional agindo no objeto em x, y, z é dado por R de x, m, mz. Aqui, R quadrado significaria aqui. R quadrado significaria x quadrado mais daquele ponto, R de x avaliado naquele ponto, seria que aqui menos x sobre módulo de x. Portanto, aqui ficou menos x sobre módulo de x. Como aqui tinha x quadrado, então com esse x ficou cubo, então este ficou uma função, ou seja, um campo vetorial, uma função vetorial. Então, essa função acima é chamada campo vetorial. Então, e assim, já temos um exemplo que trabalhamos bastante nesta escola, então esse é um campo vetorial. Bom? Então, é um exemplo, aqui vimos sobre campo de velocidade, aqui vimos campo gravitacional.
Agora vamos ver um outro campo de campo vetorial, a gente usou bastante nas aulas passadas, é chamado campo gradiente. Então, ou seja, um vetor gradiente. Lembra, se f é uma função escalar de duas variáveis, seu gradiente, denotado por esse nabla f, ou grad f, é definido por, então, derivada parcial com respeito de x na direção y, mas derivada parcial com respeito de y aqui seria na direção j. Ou seja, com dois componentes, com derivada parcial com respeito de x e derivada parcial com respeito de y. Portanto, esse gradiente de f realmente é um campo vetorial em R2, é denominado pelo campo vetorial gradiente. Ok? Então, da mesma forma, se f fosse uma função escalar de três variáveis, seu campo gradiente é campo vetorial em R3, é dado por gradiente de f em R3, seria que primeiro componente derivada parcial com respeito de x, segundo componente derivada parcial com respeito de y, e terceiro componente derivada parcial com respeito de y. Então, campo vetorial em R3. Então, exemplo, isso já fizemos nas aulas passadas, no capítulo anterior, e aqui esse exemplo só para fazer um lembrete. Campo vetorial gradiente da função dado por f de x, y igual a x quadrado y menos y quarta é dado por isto. Gradiente de f seria que derivada parcial desta função por respeito de x seria só 2x y, porque aqui, quando passa a derivada parcial, isso virou como constante. E derivada parcial com respeito de y ficou que aqui x quadrado, aqui ficou 4y menos. Então, isso é campo vetorial gradiente dessa função, associada a essa função escalar, ou campo escalar. Isso era campo escalar, isso é campo vetorial. Bom? E outros campos vetoriais, já introduzimos campos vetoriais, agora eu vou introduzir um campo vetorial bem especial. Um campo vetorial chamado campo vetorial conservativo. Então, o que é a definição? Um campo vetorial F é chamado campo vetorial conservativo se ele for o gradiente de uma função escalar. Ou seja, se existir uma função f minúscula, tal que esse f campo vetorial é gradiente daquele f minúsculo. Neste caso, f é denominada como função potencial de f. Ok? Então, se o campo vetorial f maiúscula tem esta propriedade, então este é dito o campo vetorial conservativo. Ok? Então, isso vai ser bastante usado ao longo deste capítulo. Então, exemplo. E seja, f é definido por uma função é definida nesta forma. Claro, aqui x, y, z não são zeros simultaneamente, ou seja, eles não podem se anular simultaneamente, senão não faz sentido. Então, fora de origem. Então, vamos supor que essa função f é definida nesta forma. Então, eu estou escrevendo, é fácil verificar, realmente é fácil, só calculando a derivada parciais com respeito de x, com respeito de y, com respeito de z. Então, isso vai ser. Então, o campo vetorial gradiente desta função é dado por esta função. Pode ser justamente, pode fazer isto. Então, aqui é nada mais que esse gradiente, nada mais que justamente este. Olha aqui. Tá bom? Nada mais. Então, isso significa que, então, logo, campo vetorial gravitacional é um campo vetorial conservativo. Porque isto é nada mais que esse campo vetorial, campo gravitacional. Portanto, este é campo vetorial conservativo. Então, a função f dada acima é chamada função potencial. Então, este é potencial e este é campo vetorial gradiente, o campo gravitacional, que é gradiente desta função potencial. Bom, é isso. Agora vamos ver um exemplo. Então, campo vetorial
gravitacional e campo vetorial conservativo. Agora, vamos ver um exemplo. F é dado por y cis. E é conservativo porque, se você considera f igual a cis vezes y, então o gradiente desse f cis vezes y é nada mais que, primeiro, a derivada é com respeito de cis é y, com respeito de y é cis, é justamente. Então, isso ficou f. Então, este f, primeiro, é conservativo, mas segundo, se você definiu aqui, isso não é conservativo, você pode verificar no futuro, a gente vai usar outros métodos para verificar porque não é conservativo, fica muito mais fácil, mas agora, só estou registrando aqui que essa função não é conservativa, ou seja, você não vai poder, não vai conseguir encontrar uma função potencial cujo gradiente seja igual a esse. Isso não vai existir. Tá bom? Então, são campos vetoriais conservativos. Então, aqui, esses são campos vetoriais. Introduzimos que são, como são, e classificamos no sentido que, ou seja, ou introduzimos, não é classificação, introduzimos um campo vetorial conservativo, que é muito especial, vai ser usado bastante. Então, agora, como eu falei logo no início, a gente vai desenvolver a teoria de integração para esses campos vetoriais. Então, aqui, a parametrização vai fazer um papel muito importante no estudo de integrais de campos vetoriais. Ok? Parametrização, só para lembrar, é que já fizemos isto. Se função 1 y igual a f de x representa uma curva, então você pode fazer parametrização fazendo somente x igual a t, considera, e y igual a f de t. Então, t seria o domínio de essa função. E se x igual a f de y é um gráfico, ou seja, uma curva dada por esta, então essa curva pode ser parametrizada usando y igual a t e somente faça x igual a f de t. Ora, parametrização de círculo, x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado, seria que, no sentido anti-horário, seria x igual a r cosseno de t, y igual a r seno de t, t varia entre 0 até 2π, só para fazer uma volta inteira. Se colocar x igual a r cosseno de t, y igual a menos r seno de t, então seria sentido horário. Se fosse parametrização de elipse, seria que x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Se é elipse, aqui tem duas variáveis, ele depende de duas variáveis, x e y, mas ele pode depender somente de uma variável, que é t. X igual a cosseno de t, y igual a b seno de t. Então, esse t varia entre 0 e 2π, então seria um elipse no sentido anti-horário. Tá bom? Agora, se você considerar aqui esse y com sinal negativo, aqui seria sentido horário. Sentido horário. Tá bom? E agora, outra coisa muito importante, a gente vai usar bastante isso também, é uma reta que liga dois pontos, x1, y1, a x2, y2, como representar na forma paramétrica. Ou não, depois a gente vai dizer na forma vetorial também, é a mesma coisa. Aqui seria r de t, seria 1 menos t do primeiro ponto, mais t segundo ponto. Sempre. E t varia sempre 0 e 1. Então, sempre preciso definir qual é o domínio de parâmetro. Isso é muito importante. E aqui t varia de 0. Você olha, como liga dois pontos, então, quando t igual a 0, então esse cara morre, esse cara não tem mais, então fica o primeiro ponto. Pronto, iniciou no primeiro ponto. Se t igual a 1, então esse cara morre, 1 menos 1, 0, já vou embora, então ficou só aqui, segundo ponto. Então, chegamos no segundo ponto. Então, aqui, se você simplifica, seria que x igual a 1 menos t, x1 mais t, x2, primeiro componente, segundo componente seria na mesma forma, terceiro componente extra. Tá bom? Então, é isso. Agora, se você fazer oposto, então tem que arrumar aqui sinais. Tá bom? Muito bem. Isto é uma parametrização, um lembrete para vocês. E agora, depois, também vou introduzir, não é introduzir, vamos fazer um lembrete de comprimento de arco, que pedimos no cálculo 1. O comprimento de L, vamos dizer, uma curva C,
dada na forma y igual a f de cis, onde cis varia entre alfa e beta, onde f' é contínua, é dado por esse comprimento, L é dado por integral de alfa até beta, esse domínio de cis, e o raiz quadrada 1 mais dy de cis, ou seja, f', não é? Y, dy de cis é f', é só uma notação. E d cis, o quadrado e d cis. Então, isto representa o comprimento da curva, dado por essa equação, onde cis varia entre alfa e beta. Agora, através disto, a gente vai introduzir outras relações. É a seguinte: se escrevemos a curva C na forma paramétrica agora, cis depende de cis de t, y depende de t na forma y, onde t varia entre a e b, e vamos dizer que d cis dt é positivo, e cis avaliado no ponto A, porque aqui esse parâmetro vai aqui, igual alfa, cis avaliado no ponto B igual beta, é aqui. Então, essa curva estamos fazendo parametrização. Então, dy de cis, posso escrever como d derivada y com respeito de t, porque está dependendo de t, e derivada de cis com respeito de t. Isso também introduzimos lá no primeiro capítulo que trabalhamos neste semestre. Tá bom? Então, pode ser escrito nesta forma. Assim, e se você escreve nesta forma, então, na forma paramétrica, então, esse comprimento de arco pode ser escrito, o comprimento de curva pode ser escrito justamente, eu não estou fazendo nada mais. Esta fórmula aqui, agora dy de cis, vou escrever este. Se escrevo aqui e arranjo, então ficaria nesta forma. Então, na forma paramétrica, se a equação da curva é dada na forma paramétrica, então, comprimento da curva é dado por esta forma. Integral a até b. Agora, cuidado, aqui era domínio integral. Limite de integrais era domínio de cis. Agora não, aqui limite de integrais é domínio de parâmetro t. Aqui está fazendo d cis dt quadrado mais dy dt quadrado. Isso vai ser muito importante na forma paramétrica, a gente vai usar. Bom? É isso. E agora, vou introduzir mais algumas relações, depois introduziremos um integral. Se a curva C é dada na forma vetorial, R de t igual cis ti mais y t j, ou seja, está na forma vetorial, ou na forma paramétrica isto. Ok? X depende de t, y depende de t, onde t varia de A até B. Então, comprimento L de esta curva é dado por isto. L igual a até B, R' de t dt. Justamente isso é R' de t dt, não é? R' de isto, este cara. Por quê? R' de t é nada mais que você calcula esse cara, primeiro componente, derivada, e segundo componente, derivada. Então, como é módulo, seria que derivada de primeiro componente quadrado e derivada de segundo componente quadrado. É justamente este, dx dt quadrado, dy dt quadrado. Portanto, é isto. Agora, isso é só escrever esta relação nesta forma. Tá bom? Agora, se este é comprimento de curva C, começando do ponto inicial, R de A, R avaliado no ponto A, até R de T. Então, avaliado a certo ponto, ainda não chegou no final. Então, ele vai depender de uma função de T. Então, se T está aqui perto de A, seria comprimento pequeno. E depois, quando T varia até B, então o comprimento vai aumentando. Tá? Ou seja, esse comprimento depende de onde está T. Então, então, a gente vai ter ds dt, pode ser escrito nesta forma. Ok? ds dt pode ser escrito nesta forma, usando através desse cara. Tá bom? Desta forma. Então, na outra forma, só justamente levar esse dt aqui, e então ds eu posso escrever nesta forma. Então, isso é nada mais que ds, mas esse cara é R' de t, porque R' é nada mais que esse cis dt e de y dt, dois componentes. Então, quando colocar módulo, ficaria justamente assim. Então, ds, ou seja, comprimento, ou seja, um elemento de ds, ou daquele comprimento de arco, pode ser escrito nesta forma.
Então, podia expressar no mesmo jeito em R3 também, só. Isso estou falando tudo com dois componentes. No R3, se tem uma curva no espaço, também pode escrever na mesma forma. Só aumenta aqui dz mais derivada de z com respeito de t quadrado. Pronto. Nada mais que isso, só aumentando um componente. Bom, então é isso. Agora, com esse lembrete de parametrização e comprimento de arcos e esses elementos, agora podemos introduzir chamados integrais de linha. Ok? Então, antes de introduzir integrais de linha, eu vou dar uma definição chamada integrais de curvas lisas, ou seja, curvas suaves. Então, começaremos uma curva plana C em R2. Depois, vamos fazer uma curva no espaço R3 também. Mas primeiro, vamos começar uma curva plana em R10, dado pelas equações paramétricas, x igual a xt, y igual a yt, t varia entre a até b. É justamente isso. Aqui está na forma vetorial, aqui está escrito só não como componentes. Então, são tudo equivalentes. Ou equivalente, já escrevi aqui, ou na forma equivalente pela forma equação vetorial. Justamente eu estava falando. Bom? Isso. Então, é uma curva dada por esta equação paramétrica. Então, essa curva, consideraremos que essa curva C seja lisa ou suave. O que significa isso? Isso significa que derivada deste cara, que seria derivada do primeiro componente e derivada do segundo componente, é contínua. E esse R'(t) é não zero para todo o tempo. Então, essa derivada existe, é contínua e não nula para todos os pontos. Então, e se isso acontece, então essa curva é chamada curva lisa ou curva suave. Bom, a gente vai considerar essas curvas lisas ou na forma total ou por partes, ou seja, ela é união de essas curvas lisas. Então, o objetivo na integrais de linha, então, o objetivo agora nosso objetivo será calcular a integral de uma função f definida sobre C, chamada integral de linha. Ou seja, sua função agora não é definida no intervalo, não é definido no domínio, no R2, é definido sobre uma curva. Ok? Uma curva. Então, integrais de linha são semelhantes a integrais unidimensional, mas em vez de integrar sobre um intervalo, integraremos sobre uma curva C. Essa curva pode ser curva plana ou curva no espaço. As integrais de linha têm papel importante, tanto do ponto de vista teórico como prático. Suas aplicações incluem trabalho, energia potencial, fluxo de calor, mudança de entropia e muitas outras situações em que o comportamento de um campo vetorial ou campo escalar é estudado ao longo de uma curva. Então, dependendo do campo vetorial ou campo escalar é o que representa, então a interpretação dependerá da representação daquela função, o que ele representa, dependendo de física, situações físicas que você está considerando. Bom? Então, vamos introduzir integral de linha. Primeiro, vamos introduzir integral de linha de uma função escalar, que está definido acima de uma curva. Então, para isso, o que fazemos? Primeiro, então, vamos dizer que essa curva, aqui, nesta forma, então, ele é parametrizado no parámetro aqui. Então, curva é dado nesta forma. Curva é sempre dado nesta forma. Então, onde t varia entre a e t. Isso é curva, é dado por parametrização. Então, isso é domínio de parâmetros. Então, o que fizemos? Dividimos um intervalo de parâmetros A, B, em n subintervalos, vamos dizer ti menos 1 ti, aqui, de igual tamanho. E se fizermos xi, aqui em cima, seria o valor de x no ponto ti e y no valor no ponto t, y no ponto ti. Então, os pontos correspondentes pi, vamos dizer pi, que é x e y, como está aqui, por exemplo, aqui seria P de x0 e y0. Aqui seria P de x1 e y1. Ou seja, a imagem deste ponto. Depois, assim mediante. Então, esses pontos, esses P0, P1, P2, etc., vão dividir esse arco
quando você dividir aqui no intervalo de parâmetros, ok? Correspondentes. Então, eles dividem-se em N subarcos de comprimentos delta S1, delta S2, delta S2. Pode ser que aqui a gente está dividindo de igual tamanho, mas aqui não necessariamente são iguais, porque depende do formato da curva. Bom, não necessariamente são iguais. Então, escolhemos um ponto qualquer, então ponto de amostra aqui no espaço. Vamos dizer PI, cis I estrela, Y I estrela. Vamos supor. No iésimo subarco. Isso corresponde a um ponto T estrela aqui sob intervalo. Aqui tem T estrela, então aqui tem isso. Então, você fez esse é um ponto de amostra. Se for uma função de duas variáveis, cujo domínio inclui curva C, ou seja, uma função escalar definido sobre essa curva C, então calcularemos esse f aqui no ponto de amostra, como fizemos, introduzimos integral dupla, integral tripla, etc. Vamos definir isso e multiplicamos pelo comprimento de arco. Então, o comprimento de subarco. Então, se somamos todos os valores, então a gente vai fazer uma soma de Riemann. Ok? Então, isto é uma soma de Riemann, a função avaliada no ponto de amostra, depois multiplicada por comprimento de subarco. Então, assim. Agora, integral de linha. Agora, como definir? Uma vez que temos essa soma de Riemann, integral de linha é definido de tal forma. Se f é uma função de duas variáveis, cujo domínio contém uma curva lisa, tem que ter curva lisa. Então, a integral de linha sobre a linha de f sobre C é definido por integral sobre C de f de cis y ds, porque comprimento de arco é limite n vai para infinito de essa soma de Riemann. Justamente esse soma. Tá bom? Claro, como esse faz sentido se esse limite existe. Então, isso é definição de integral de linha. Mas como uma integral dupla, tripla ou integral de uma variável de cálculo 1 que foi feito no primeiro semestre, é que essas são definições, não são tão práticas para calcular integrais em dia a dia. Então, o que faz? Então, a gente tenta fazer outras definições, outras variantes mais práticas para poder calcular integrais. Neste caso, integral. Então, a observação é a seguinte: para ir na tal direção, primeiro vamos fazer uma observação. O comprimento ΔSI, então vamos tentar ver o que é esse ΔSI ou como podemos simplificar isso. Esse é o comprimento de iésimo subarco. E isso pode ser aproximado pelo comprimento de diferença de vetor. Ou seja, aqui, iésimo subarco, qual é a diferença? Seria que um vetor aqui e vetor aqui. Então, se você faz, não seria igual, mas vai ser muito próximo. Seria perto. Então, se é curva lisa, então, pelo teorema do valor médio, então, existiria um T estrela aqui entre dois pontos, daquele subintervalo de domínio de parâmetros, tal que R' de T estrela delta T seria essa diferença. Então, isto é nada mais que, então, isto era próximo, ou seja, aproximava delta SI, então, delta, por sua vez, a diferença desses dois vetores fica R' de T estrela delta T. Então, no fundo, esse comprimento de iésima subarco pode ser aproximado pelo... Aqui eu estou colocando módulo porque estamos falando na distância. Seria nesta forma. Ou seja, módulo deste cara, delta T é positivo, então esse cara seria subarco. Então, agora usaremos esse valor para cá e tentaremos fazer uma definição mais útil, mais fácil para calcular integrais. Então, é assim. Então, a integral de linha na forma mais prática. Com a aproximação que fizemos aqui, com a aproximação podemos definir integral de C, esse cara seria integral A até B, F, avaliado nos parâmetros, ok? Avaliado nos parâmetros, então esse delta SI escrevemos como R' de T dt, justamente. Opa. Esse delta SI ficou esse cara, tá bom? Então, aqui seria como se fosse F, esse cara, R' de T, R' de T dt. Então, estamos fazendo desta forma. Aqui tem que ter módulo. Ou, ainda na forma, F de cis y ds, ds é comprimento de arco,
Então, seria que A até B, F, aqui eu escrevendo na forma extensa. Isso é forma compacta, na forma vetorial, aqui está na extensa. Isso RT tem dois componentes, xt e yt. Então, aqui R' de t dt, que é derivada de x dt. Mas, então, justamente, olha aqui. O que fizemos? Aqui ds. Então, aqui f avaliamos em termos de parâmetro. Então, ds virou esta parcela. Justamente era aqui. Muito bem. Justamente era aqui. Tá bom? Então, por isso que aqui tinha definido DSS, ou R' de TDT, aqui. Tá bom? Então, isso ficou DS. Ok, então esta é a fórmula mais prática para poder calcular. Então, a observação, agora depende, sabemos que a parametrização de uma curva não é única, pode ter várias parametrizações que representam a mesma coisa. Agora, se o valor de integral depende de parametrização, então não é definição boa. Então, na verdade, não depende. O valor de integral de linha não depende de parametrização da curva, desde que a curva seja percorrida uma única vez quando t cresce de A para B. Então, claro, se você faz duas vezes, então já bagunça coisas. Agora, se você está percorrendo na curva só única vez, quando o parâmetro vai de um ponto inicial até final, então a integral de linha não depende de parametrização. Pode ter qualquer parametrização. E qual parametrização você acha mais fácil, mais conveniente, ou você sabe fazer, então pode usar. É isso. Então, agora, interpretação. Como será? Interpretação é que se f de x e y é positivo, por exemplo, então integral de linha representa a área de cerca, ou seja, cortina, como se fosse, como mostrado na figura aqui abaixo. Então, aqui f de x e y é este, então ele representaria, então, essa área de cerca. Ok? Então, porque aqui seria justamente acima de ponto. Então, isso seria como se fosse plano. Então, ele representaria um volume de coisa abaixo daquela tela, lembra que falamos? Aqui não, em vez de tela só tem um arco. Então, acima de arco tem baixo. Então, seria só uma cerca. Então, isso fisicamente ele representaria. Bom? Agora, isso falamos até, fizemos só para curva em curva plana. Né? Agora, se for uma curva, aqui não é plana, desculpa, aqui é curva no espaço. Uma curva C em R3, aqui não é plana. Uma curva no espaço, em R3, então pode ser descrita pela expressão assim. Okay? X igual xt, y igual yt, z igual zt. Uma curva não é plana. Bom? Só aumentamos um componente, ou equivalente, na forma vetorial. E, neste caso, suponhamos que, de novo, C seja curva lisa. Isso significa que a derivada existe, é contínua e não é nula para todo T. Aqui, para todos três componentes. Então, no espaço, em R3, consideramos desta forma. E definimos, da mesma maneira, na integral de linha, de uma função de três variáveis que está definido na curva no espaço e curva espaço. Aqui também faremos uma soma de Riemann, com ponto de amostra seria três variáveis, então é integral de linha dessa função f, que está definido no domínio na curva lisa C, com respeito de comprimento de arco, é dado por esses limites de soma de Riemann, se esse existe. Tá bom? Isso seria semelhante que fizemos na R2. Agora, na forma mais prática, seria de novo a mesma forma. X, Y, Z seria aqui f de RT, R' de TDT, aqui na forma compacta. Se você quer expandir, justamente seria que f avaliado nos três parâmetros, x depende de t, y depende de t, z depende de t, aqui seria comprimento de arco, é este, neste caso. Ok? R' de C, só aumento aqui um terceiro componente, justamente. Em vez de aqui, tem três componentes. É isso. Então, uma observação, vou dizer que integral de linha, se você faz integral de linha de função constante 1, fornece comprimento de arco. Lembra? Integral dupla, se você fazia, integrava integral sobre d de uma função constante 1, ele representava a área daquele domínio. Agora, se fosse integral triplas,
representava volume daquele campo, tá bom? Mas aqui representa comprimento de arco. Okay? Agora, então, só para dizer que esses integrais, esses caras, são chamadas integrais de linha com relação ao comprimento de arco. fxyds ou fxyzds são chamados com relação de comprimento de arco. Porque vai existir outros integrais que dependem de x e y também, de x de y, a integral de linha com respeito de x. A integral de linha com respeito de y também existe, eu vou introduzir nas próximas aulas, mas só para dizer que esses são integrais de linha com relação ao comprimento de arco. Então, vamos fazer um exemplo. Então, calcule, tá bom? Isso são teorias. E agora calcule integral de linha, esse 2 mais x quadrado y ds, onde c é a metade superior do círculo unitário este. Metade superior. Então, primeiro, tem que fazer a equação paramétrica desse círculo. Então, como o círculo está dito nesta forma, então x igual a xt, y igual a yt, como só é metade superior, então t varia de 0 até π, porque termina aqui só na metade superior. Então, y tem que ser maior que 0, porque é que está na metade superior. Tá bom? Então, portanto, agora neste caso, como você calcular? Portanto, integral de linha 2 mais x quadrado y ds seria que, por domínio de, neste caso, seria que domínio de parâmetros f de r dt, r' de t dt. Ok? Aqui estamos na dimensão 2, então 0 até π, domínio de parâmetros. Então, aqui colocamos 2, não mudou nada. X quadrado y seria o quê? Cosseno quadrado de t, seno de t. Então, foi em termos de parâmetros. Aqui seria pela definição desses dt quadrado, mais dy dt quadrado dt. Isso era a fórmula, lembra? Aqui. Justamente. Aqui parâmetros, aqui. Então, vamos ver. Então, qual é desses dt quadrado? Dx dt seria seno de t quadrado. Seno quadrado de t. Então, dy dt seria menos cosseno. Não. Dx dt seria menos seno de t. Então, menos seno de t, mas como é quadrado, ficou seno quadrado. Então, dy dt ficou seno de t derivada, ficou cosseno de t. Então, cosseno de t quadrado ficou cosseno quadrado. Muito bem. Então, mas esse é justamente 1. Então, aqui não deu muito efeito, mas nem sempre vai ocorrer isso, tá bom? Cuidado. Então, isso é 1. Então, agora, justamente, ficou 0 até 2π, 2 mais cosseno quadrado de t seno de dt. Agora, a partir daí, vocês sabem como calcular. Aqui, primeiro, é constante, tudo bem. Mas, segundo, você tem que ter aquele método de substituição. Então, você aqui fala substituição igual cosseno de t igual a u. E depois, seria que menos seno de t dt igual a du. E você muda esses limites, enfim, aqui tem um pouquinho de trabalho. Isso é de cálculo 1. Então, no final, o valor desse integral de linha com respeito, com relação ao comprimento de arco é 2π mais 2 sobre 3. Bom, é isso que queria dizer para vocês. Muito obrigado e até a próxima.